música de Emaús. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre essa passagem de Emaús. E a senhora pergunta: quem já ouviu falar sobre essa passagem dos discípulos de Emaús? 1, 2, 3, 4, meia dúzia, 20, 51. 51 não. Eu considero, como cristão reformado, protestante, evangélico, desceu as águas, nasceu uma nova pessoa, morri para mim mesmo, vivo para Cristo, e em Cristo estou, e em Cristo vivo. Uma das passagens mais importantes para a cristã, que revela todo o trabalho, o amor, a importância e a força de Jesus Cristo, o próprio Deus, diante de nós. Mas por que isso, cara? Normalmente a gente olha as Escrituras, aí você vai lá no Antigo Testamento, você vai também no Novo Testamento, ver parábolas, mas você olha, sabe, quem gosta de assistir, ir a uma exposição de quadros? Alguém já foi aqui, já gosta de ir a uma exposição de quadros, de artistas? Eu sei que tem artistas aqui dentro, não sei quem é, tem artistas aqui dentro, tá? Não sei que os caras aí gostam de arte. Uma galeria, você entra, e você olha o quadro assim, ou você vai se afastando para ver, pela percepção do artista? Você vai se afastando. Só que muita gente que lê as Escrituras assim, quase sendo cegado por elas. Consegue compreender isso, irmãos? A gente não lê a Bíblia literalmente, a gente lê a Bíblia espiritualmente. E para lê-la espiritualmente, nós temos que nos afastar. Nos afastar da Bíblia, deixar tudo longe? Não. Nos afastar dos nossos preconceitos. Nos afastar do que a carne dita nas nossas vidas. Porque aqui é o sobrenatural que impera. Vou repetir. Aqui é o sobrenatural que impera. Aqui conta a história da humanidade cristã, daqueles que têm conhecimento do início e do fim da humanidade para a glória de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que glorificar a Deus. Então você tem que se afastar. E aqueles pontos que não se vê no quadro, que não entendia nada, você começa a perceber a singularidade de Jesus Cristo, as coisas belas que Ele fez, que Ele disse, e o teto Ele está. Quando Ele pagou o preço através da crucificação. Houve a remissão dos nossos pecados através do sangue derramado na cruz. E se você está preso às coisas materiais, isso é mais um livro religioso, que vende milhões. Mas quantas vezes você entra numa casa e vê a Bíblia aberta na casa e ninguém lembra essa Bíblia? Quantas pessoas decoram Mateus 5? A Bíblia não li, mas Mateus, as bem-aventuranças eu sei. A Bíblia não é só isso. Quando você vai em Emaús, você percebe que ao terceiro dia, depois da morte de Jesus, quando Ele ressuscita, algumas pessoas não creram. Estavam muito próximos de Jesus, a ponto de não perceber a divindade. Aí a gente faz a seguinte comparação, que eu acho que ninguém nunca fez. Deus não mostrou isso. Hoje não. Ricardo, você está com a pastora lá. Ricardo, qual é a diferença entre a parábola do bom pastor, a parábola do filho pródigo e a verdadeira história, irmãos? Como assim, Deus? Uma coisa errada aqui. Uma coisa, outra coisa. Não. Você está vendo o quadro muito de perto, veja de longe. Vocês vão responder para vocês depois. Vocês são ovelhas, ou vocês são filho pródigo? Ou vocês são de Emaús?
Eu estou deixando essa pergunta no coração de vocês. E vou explicar agora a diferença. Amém? Estão atentos. Estão atentos. Tem uma chave aqui. Tem um mistério aqui. Amém? O bom pastor tem as ovelhas no seu rebanho. Assim como toda igreja é um rebanho. O seu pastor, o seu missionário, o responsável por aquela igreja é o bom pastor. Amém? As ovelhas reconhecem no bom pastor aquele que vai proteger, aquele que vai levá-las para o bom caminho, aquele que vai levá-las para o bom pasto, para se alimentar. E o bom pastor Jesus nos leva à igreja, ovelhas, para pastar no Evangelho, comermos, bebermos da fonte de água viva que encontramos nesse descampado, nesse gramado, que o bom pastor nos leva. Amém? Amém. É possível que um de nós se desgarre desse conjunto, desse rebanho? É possível. Porque nós cremos que alguém está nos acompanhando. Nós sabemos que é um bom pastor. E para nós, ovelhas, depois que conhecemos a palavra de Deus, tudo é pasto. Aonde nós vemos, é tudo muito bonito, muito maravilhoso, próspero e cheio de possibilidades. Ei, igreja, eu estou falando que o cristão vê nas coisas possibilidades. Quando você se torna cristão verdadeiro e você renasce, você vê nas improbabilidades grandes possibilidades. Porque Deus dá à igreja autoridade para isso. Amém? Glória a Deus. Então é possível que nesse rebanho que o bom pastor acompanha, alguém se desgarre. Mas não por maldade. Não está renunciando às coisas de Deus. Não está rejeitando o pastor. Ele está crendo. Porque a palavra que estiver mesmo, o pastor está ouvindo. Só que nós sabemos que no mundo lá fora não é só gramado verde. Nós não vamos apenas beber e comer de coisas boas. Nós acabamos de se alimentar de coisas ruins. Nós vamos ficar viciados com coisas ruins, porque as coisas ruins que nos viciam trazem um falso prazer para nós. Amém. E nós vamos cair no precipício. Então o pastor acompanha aquela vida, deixa as 99 e vai atrás daquela que ele conhece. Você conhece a palavra. Amém? E aqui? O filho pródigo. O pai, o bom pastor, presta atenção, igreja. O pai é o bom pastor, que também deu de alimentar para o seu filho, aliás, eram dois. Investiu naquele filho, vestiu aquele filho com roupas boas, revestiu aquele filho de autoridade em relação aos seus servos, criou um patrimônio para aqueles filhos. Só que um deles fala o seguinte: para mim chegou, está bom para mim, quero tudo que é meu e deixa embora. Ele faz o quê? Dá as costas para o pastor, para o pai. Ele rejeita o pai. As ovelhas não rejeitam. O filho pródigo rejeita, renuncia, ignora. Ele não quer voltar. A ovelha quer, mas ela não sabe que ela acredita. O filho pródigo não quer mais voltar. Ele vai embora, gasta tudo, faz as piores coisas que pode fazer, que a carne vai chamar. Ele não é mais espírito. Ele vivia com o pai, pastor. Ele estava dando o espírito, mas alimentando a carne também. E a carne sobressaiu e ele rejeitou tudo e foi para o mundo. O que o pai pastor faz? Ele vai fazer igual o pastor das ovelhas faz? E fica lá olhando, esperando, protegendo? Não. Se ele me rejeitou, se ele está causando mal para si mesmo, é porque ele quis. Eu não vou atrás. Tem que ter arrependimento. Amém? Tem que ter arrependimento. Ele tem que voltar em direção ao pastor. Olha a diferença.
Os dois deram as costas. A igreja, a ovelha e o filho pródigo. Já começa a dividir na tua cabeça o que você é. Deus me revelou. Me colocou essa discussão, esse jogo de xadrez na cabeça. Peraí, então quer dizer que na história, na parábola do filho pródigo, ele vai ter que se humilhar, ele vai ter que ser humilde, voltar os seus olhos para o pastor e reconhecer que lá ele tinha a melhor das vidas e o melhor do mundo. Vai ter que se humilhar, se arrepender, ainda se ajoelhando, se arrependendo, pedindo perdão. E o que o pai faz? Recebe. Assim como o bom pastor recebe, mas aqui tem que ter arrependimento. E uma luz, Ricardo? Pensa. Eu não estou falando de pessoas que estavam desbocadamente andando por Jerusalém, aí viram um homem ser crucificado. Eu estou falando de discípulos que acompanharam a vida de Jesus, ouviram o que ele tinha a dizer, viram os milagres que ele tinha que mostrar. Eram mais de 30, pelo menos, que estão descritos nas Escrituras, mas eu creio no meu coração que foram centenas. Em 3 anos e pouco de pregação e ministério de Jesus, eu tenho certeza, no meu coração foram mais de 100 milagres. Eu tenho mais. Ele era Deus. Vocês conhecem a passagem de Pedro? Onde Pedro passava, a sombra dele curava? A sombra dele curava? Vocês não conheciam isso? Se Pedro fazia isso, Jesus fazia. Maravilhas, maravilhas. E esses discípulos estavam ali junto com Jesus, ouviam o que ele dizia, mas não escutavam com o coração. Eles estavam como aquele que observa os quadros, olhando de perto Jesus, e não entendiam as palavras, a mensagem, não compreendiam que o Espírito falava para o Espírito. Porque se tivessem sido transformados, eles seriam aguardados em Jerusalém o que Jesus falou que ia fazer. Afinal de contas, Lázaro foi ressuscitado no próprio dia. Vários outros milagres aconteceram. Jesus ressuscitou uma pessoa. O próprio Deus. Os discípulos estavam voltando para Emaús, tristes, deram as costas para o pastor, assim como a ovelha o fizeram, assim como o filho pródigo o fez. Mas tem que ter uma diferença. Jesus se aproximou deles. Essa é a grandiosidade de Deus. Jesus não quis perder um discípulo. Todos aqueles que estiveram presentes nas suas preleções, ele fez questão que estivessem, e principalmente aqueles dois que estavam lá. Ele se aproximou, não foi reconhecido, porque a carne comandava mais do que o Espírito. E Jesus se aproxima de cada um de nós toda vez que nós nos afastamos. Continue pensando. Qual a semelhança entre as ovelhas, o rebanho, o filho pródigo e o irmão na sua vida? E Jesus se faz presente, caminha com eles, e ainda fala: poxa, mas não estou entendendo? Vocês estão tristes por quê? Ué, estava em Jerusalém, vocês não viram? Então Jesus de Nazaré, profeta, fazia milagres. A gente acreditava que ele ia fazer com que Israel ficasse liberta. Liberta de quem? De Romano. Eles não entendiam que Jesus não tinha função política. Jesus não queria guerrear com a carne, mas com o Espírito. Jesus falou: peraí, mas não era necessário, depois de tudo que ele falou, que isso tudo acontecesse? Mas começaram. Alguma coisa aconteceu, começou a acontecer neles. Algo começou a arder lá dentro. Isso se chama verdade.
a verdade mais pura, a verdade espiritual, que vai queimar vocês nesta noite. É impossível que esta igreja se assemelhe a uma ovelha e também a um filho pródigo. Mas ela me disseram que eu sou filho pródigo, que eu agradeci com a minha vida, pelo meu pai e minha mãe. Assim, você não quer ser isso. Você quer ter Jesus te acompanhando ao lado, falando das maravilhas que foram prometidas. Amém. Você quer chamá-lo para cear com você, mas você tem que convidar Jesus para estar na sua vida. Eles convidaram, Jesus ia passar reto. Na verdade não ia, né? Um jogo, estratégia de Jesus. Ele ia passar reto, assim, não, vem cá, a gente convida você para cear conosco. Aí eu te pergunto, você responde no teu coração: você convidaria Jesus para cear essa noite com você? Será que vocês dão as costas para as coisas que estão escritas no Evangelho, o anúncio do reino do nosso Deus? Mas agora vocês têm a oportunidade de chamar Jesus para cear com vocês. Vocês fariam isso nessa noite? Amém. Porque Jesus só vai chegar até a casa de vocês, ao coração de vocês, se for convidado. Não pensem que essa intimidade com Deus começa através de Deus, tem que partir de nós. Lembre do que eu falei semana passada. Opa, o que você falou semana passada? Eu esqueci. São tantos pregadores, missionários, profetas. Sabe o que eu falei? Moisés estava tentando passar pelo Mar Vermelho, que é um mar de impossibilidades. E Deus falou: você está reclamando o quê? Levanta esse teu bordão, esse teu cajado e faz o povo marchar. E é isso que Deus quer que nós façamos. Diante do mar de impossibilidades que se apresentam nas nossas vidas, e é um vício que impede que vocês progridam, que vocês avancem. Deus está dizendo o seguinte: está reclamando do que, igreja? Eu estou te dando autoridade para você avançar. Então marche, igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Aleluia. Vocês compreenderam? E quando Jesus partiu o pão, ele reprisou a cena da última cena. E sumiu. E os discípulos de Emaús saíram da cidade e foram em direção a Jerusalém, anunciar que Deus estava, que Jesus tinha ressuscitado. Aí eles lembraram das promessas de Deus. Ó, igreja, eles tiveram essa oportunidade. Deus está te dando a oportunidade esta noite. Amém, Jesus. Glória a Nós Deus. anunciamos de Deus aqui nesse momento. Convida Jesus para cear com vocês. Abre as portas da tua casa e chama Jesus. Se arrependa dos teus pecados e faça com que Ele remove o seu vida. O sobrenatural dessa história reside nessa comparação. Peraí, ovelha? Eu sou ovelha? Eu sou filho pródigo? Eu quero anunciar que eu sou servo de um Deus vivo. Eu já fiz de tudo. Eu li as Escrituras, eu conheço mais que o Ricardo das Escrituras. Fala lá, Ricardo, aí, Provérbios 2. É isso, porque, poxa, mas eu estou aqui. E vocês estão aí. Vocês estão sendo convidados a viver a palavra do Evangelho. Amém. Glória a Deus. A pastora foi elevada. Nós mudamos agora da igreja central do Evangelho Quadrangular para a 7ª igreja do Evangelho Quadrangular. Lá a pastora recebeu a credencial da pastora auxiliar e eu a credencial de missionário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se nós não tivesse mudado de igreja, nós poderíamos continuar a obra de Deus.
Nós estamos escutando a voz. Nós estamos escutando a voz de Jesus Cristo nos chamando. Nós queremos que essa igreja compartilhe esse chamado conosco. Nós pedimos a Deus que levante líderes aqui dentro. Mas eu não quero ser pastor. Você tem que lidar a sua vida primeiramente. Vou contar a história para vocês. Quem me contou essa história, eu tinha 17 anos de idade, e foi um padre da igreja católica que contou essa história. Tinha um rapaz na beira da estrada, triste, e passou um sábio na frente dele. Falei assim: menino, por que está triste? Queria mudar o mundo. Ah, mas se quiser mudar o mundo, você pode. Não, mas não consigo, eu sou pequeno. Para você começar a mudar o mundo, você tem que mudar o teu país. Para você mudar o teu país, você tem que mudar o teu estado. Para você conseguir mudar o teu estado, você tem que mudar a tua cidade. Para mudar a tua cidade, você tem que mudar a sua igreja. Para mudar a sua igreja, você tem que mudar a sua família. Para mudar a sua família, tem que começar por você. Por você. Toda mudança começa por nós. Toda mudança começa por cada um de nós. Não é a Bíblia que vai trazer essa mudança para você, mas é como ela permeia a tua alma, o sacrifício feito por Jesus Cristo por todos nós. Eu estou cansado de ver pessoas com a Bíblia embaixo do braço, mas não praticando aquilo que está vivendo. Pessoas que são responsáveis por igrejas e não praticam com ardor, com vontade de transformação. Não é só o remédio, o apoio psicológico que vão trazer a cura para vocês, mas o Jesus Cristo em pessoa na vida de vocês, habitando neste lar aqui e mudando aqui, que vai proporcionar grandes coisas na vida de vocês. Os discípulos de Maús estavam cegos pela desesperança, pela frustração, pela incredulidade, sendo que eles andaram junto com o Filho de Deus. E não há remissão de pecados, senão pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa credencial que vai mudar vocês, e nem a nós mesmos, que nós precisamos fazer mudanças constantes todos os dias, e refletir sobre os nossos pensamentos, atos e palavras. São atitudes verdadeiras. Amém? Para encerrar, Deus é maravilhoso. Amém? Deus tem proporcionado ver e visitar coisas, situações que eu jamais teria oportunidade, até porque eu acho que eu me acovardaria e sairia de perto. Muita gente faz isso. A gente não quer se envolver com problemas. Alguém quer se envolver com problemas? Posso ficar maluco. Mas Deus pega o carro. Tem a ovelha, tem o filho pródigo, e com os discípulos de Maús. Está na hora de ser discípulo de si. Eu já devo ter feito essa dinâmica umas 2 vezes, faz uma terceira. Muitos de nós chegamos ao vício porque queremos mais, muito mais, do que esse nosso corpo limitado pode nos apresentar. Nós queremos ganhar o mundo, nós queremos que a carne vença, e não obstante exista um espírito e uma alma, e não obstante exista um Cristo crucificado há mais de 2000 anos, nós queremos ganhar esse mesmo mundo. Isso se chama ganância. E a ganância nos faz, muitas vezes, querer subir uma escada de uma forma mais rápida do que o normal. E a gente acha que
roubando, matando, sendo corruptos, nos envolvendo com coisas ilícitas, no sentido mais amplo possível, tá, gente? A gente acha que a gente vai conseguir subir de uma forma sem qualquer obstáculo. E assim, a gente acha que vai chegar ao topo rapidamente. Aí tem a história de um rapaz que seguiu esse caminho. Ele tinha um trabalho assalariado, mas de repente começou a querer ganhar mais e mais e mais, de forma ilícita. Agora eu vou comprar uma casa com o dinheiro que eu ganhei. Ele ganhou, foi lá e comprou uma casa. Bonito, sobrar. Mas essa casa é pouco para mim. Não estou me sentindo satisfeito. Estou sentindo um vazio aqui dentro. Você acha que nessa situação? Poxa, eu tenho as coisas, estou conquistando, mas estou com vazio. Acho que eu vou constituir família. Encontrou uma bela mulher, teve filhos maravilhosos, mas ele estava no caminho errado. Ele estava no caminho errado. E a esposa estava insatisfeita com o casamento. E ele achou, peraí, se o dinheiro fez bem para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a passagem para minha família inteira para a gente fazer uma viagem para o exterior. E ele, a esposa, vai ficar feliz. Eu já estava pensando que essa viagem para o exterior fazia muito tempo. Viagem. Faz a viagem dos sonhos da família dele. Vai para a Europa. Visita a Ucrânia. E da Rússia também. Dá a volta. Chega no Brasil de volta. Chegaram em casa e nada. Os filhos, a esposa e ele estavam tranquilos. Porque aí nesse momento até os filhos entraram no mesmo padrão de querer coisas e sentir insatisfeito com o que tinha e querer mais e mais. E para ter mais e mais valia qualquer negócio. Mentir, roubar, matar, prostituir. E aí que as coisas começaram a dar errado. Tem que dar errado, amém? Tem que dar errado. É ação e reação. Tem que dar errado. O sujeito mal tem que se dar mal mesmo. Tem que se dar mal. E aí os sonhos dele começaram a ser destruídos. Aos poucos, ficou perdendo a casa, dinheiro, tudo. Ele se sentiu dentro do poço, entrou em depressão, a esposa enlouqueceu, depressão. Os filhos foram retirados pelos avós, com ele e a esposa enlouquecida em casa. Nada dava certo, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o trabalho, perdeu o dinheiro. Ele pensou em se suicidar. Não, suicidar com faca. Eu vou dar um tiro na minha cabeça e vai acabar com essa miserável dessa minha vida. Eu não sirvo para nada. Eu sou emprestado para mim e para minha família. Eu vou para o inferno, mas eu acabo com essa desgraçada dessa vida. E no fundo do poço, com a esposa do lado dele, recebeu um abraço, o último abraço da esposa. Ele percebeu que o único lugar que ele não tinha olhado era do alto. Ele olhou para cima e viu um homem sacrificando-se por eles. Era Jesus, que sangrava e prometia a salvação. Glória a Deus. Esse conhece hoje de novo a salvação.
Amém. Aqueles que querem Jesus na ceia, este lar de vocês, esta noite, vem para cá. Eu não aceito que ninguém fique lá atrás, sentado, se coçando. Vem, desce todo mundo, todos nós queremos Jesus nessa ceia.